Eu queria trazer uma palavra ao seu coração. Eu creio que o conhecimento, ele liberta. E eu queria trazer um entendimento de um texto bíblico que fala muito ao meu coração e traz assim um temor tão grande. O tema dessa mensagem é a hora das trevas, ou pode ser a influência das trevas. Lucas capítulo 22. Abra aí, Lucas 22. Lucas 22, se você encontrou, diga eu encontrei. Verso 53. Diz assim: diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Deixa eu ler na Nova Versão Internacional, NVI, esse versículo. Todos os dias eu estava com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Em outra tradução diz, esta é a hora das trevas. O que nós estamos vivendo na nossa nação nesses dias? O carnaval. Eu quero te mostrar que o carnaval, essa festa, como muitos dizem que é uma festa cultural, eu queria te mostrar que é um momento onde as trevas elas têm reinado na nossa nação. Esse é o momento que Jesus está sendo preso. E Jesus, no momento que ele está sendo preso, ele diz assim, esta é a hora que as trevas estão reinando. Olha a fala de Jesus, é a hora que as trevas estão reinando. O momento que as trevas estão reinando, traz alguns elementos. E nós vamos perceber que esses elementos estão acontecendo nesse momento na nação brasileira. Eu queria te mostrar isso. O momento das trevas, que Jesus diz, esta é a hora que as trevas estão reinando. Era o tempo das trevas, era a hora das trevas. Esse momento, o que aconteceu? Ainda em Lucas, o verso de número 63 a 65. Acompanhe comigo. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, e dando-lhe os olhos diziam, profetiza-nos, quem é este que bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. A hora das trevas é a hora que a Bíblia diz que é a hora da chocarice, ou do escarnecimento, é a hora da zombaria. Olha o capítulo 23, o verso 11, diz assim, mas Herodes, juntamente com os da guarda, tratou com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de manto aparatoso, e o devolveu a Pilatos. Olha o verso 35 do capítulo 23 de Lucas. O povo estava ali, e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. O que é chocarice? É zombação. Jesus disse, esta é a hora das trevas, e a hora das trevas, a hora que as trevas estão reinando, é uma hora que você vai ver muita zombaria com as coisas de Deus, com o nome de Deus, com a pessoa de Deus. A hora das trevas é marcada por esse ambiente de zombaria, por esse ambiente de escárnio, por esse ambiente onde não há temor nas coisas de Deus ou com o nome de Deus. Se você vier fazer o curso de teologia, você vai aprender que um dos nomes de Deus é impronunciável. Só tem consoantes. Por que é um nome impronunciável? Isso aí. Porque o judeu tinha tanto temor de falar o nome de Deus em vão, que eles pararam de falar o nome de Deus. E o nome de Deus se perde na história. Porque havia esse temor de não falar o nome de Deus em vão.
Ah, mas na minha infância, meu irmão, quanto tapa na boca eu levei da minha mãe. Porque ela não fala o nome de Deus em vão. Hoje isso está se perdendo, e num momento como esse, no Brasil, você vê o escárnio com as coisas de Deus, com a pessoa de Deus. Jesus disse que aquela hora era a hora das trevas, a hora das trevas, que as trevas estão reinando, é uma hora de zombaria, é uma hora de chacota. Pastor, o que isso me ensina no meu dia a dia, depois que passar o carnaval? Se você tiver em uma mesa, meu irmão, onde está tendo zombaria do nome de Deus, não é a luz que está reinando naquele lugar, não é a luz que está reinando naquele ambiente, é as trevas. Porque aonde as trevas reinam, vai haver zombaria contra Deus, contra as coisas de Deus e contra a igreja do Deus vivo. A hora das trevas é uma hora de zombaria. Se você for lá em Isaías 28, capítulo 28, verso 22, diz assim: agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Olha o que Isaías está dizendo, ele está dizendo assim: não zombe, não trazem mais escárnio, porque quando você faz isso, os grilhões, que eram grilhões? Eram prisões que eram colocadas nos pés, nas mãos e algumas vezes no pescoço. Ele está dizendo, em um ambiente onde há escárnio das coisas de Deus, o grilhão aumenta. Por que nós vemos, o IBGE mostrou na última pesquisa, que os evangélicos no Brasil são 25% da nação. Cresce o número de evangélicos, cresce a corrupção, cresce a violência, cresce tudo de errado. Um país que deveria estar melhorando, ele não melhora. Por quê? Porque os grilhões que vão prendendo o nosso país, ele vai aumentando quando vivemos um ambiente de escárnio. Isaías diz, agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não façam mais fortes. Porque já do Senhor, o Senhor dos exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre a terra. Se você entra numa casa, onde o ambiente daquela casa é um ambiente de zombaria, grilhões serão estabelecidos dentro daquela casa. Aí talvez você diga, pastor, na minha casa ninguém faz essa zombaria, mas você liga uma televisão para trazer a zombaria do lado de fora para dentro da sua casa. Aí depois você pergunta, pastor, meu filho cresceu dentro da igreja e hoje não está mais. Olha o que Isaías está dizendo, meu irmão, isso traz temor ao meu coração. Ele diz, em um ambiente onde há escárnio, os grilhões se tornam mais fortes. A prisão que Satanás estabelece se torna mais fácil em ambiente de escárnio. Não deixe a sua casa ser um ambiente de escárnio. Tome cuidado para você não trazer para dentro da sua casa aquilo que você não aprova, que você não escolheu viver. Ah, você não está lá, mas você está trazendo para dentro da sua casa. A hora que as trevas estavam reinando, era a hora de escárnio, de zombaria. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 4, Paulo diz que não deve haver no nosso meio nenhum tipo de chocarice. Essa palavra chocariz, ela fala de uma conversa pornográfica. O que há no carnaval, a não ser essa chocarice diária? A hora das trevas é esse ambiente. Um ambiente onde os grilhões cada vez mais se tornam mais fortes. A hora das trevas, Jesus disse, agora é a hora das trevas reinarem. Não tinha só chocarice. Era uma hora que havia muita brutalidade e violência. O verso 63 de Lucas 22, olha o que diz. Lucas 22, verso 63 diz assim, olha. Os que detinham Jesus zombavam e davam-lhe pancadas. Se você for no capítulo 23 de Lucas, e aqui Jesus está falando da hora que as trevas estavam reinando. Lucas 23, verso 23 diz assim, mas eles instavam com grandes gritos,
pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. A hora que as trevas reinam, você vai ver violência e brutalidade. Isso às vezes não entra na nossa cabeça, mas quarta-feira, quando você ligar o jornal, vai dar o resultado do carnaval no Brasil. Vai falar da quantidade de homicídio, a quantidade de violência, a quantidade de morte, porque um ambiente onde as trevas estão reinando é um ambiente de brutalidade e violência. E é interessante como que as pessoas estão cegas no seu entendimento. Eu abri a internet em um dos jornais, falando do carnaval no Rio. E estava lá uma entrevista da repórter com quem estava participando. E falando da dificuldade que os policiais, os seguranças estavam tendo, por causa do roubo, por causa da violência. E no final, uma mulher dando entrevista, dizendo assim, olha, eu fui agredida, fui roubada, mas não tem problema, é carnaval, está tudo bem. A hora que as trevas estão reinando, é um local, uma hora onde a brutalidade e a violência aumentam. Uma casa onde as trevas estão reinando, vai haver brutalidade, vai haver violência. A hora das trevas é marcada por isso. Paulo, em Romanos 8,14, ele diz assim, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meu irmão, uma casa onde há luz, onde há o Espírito Santo, não há espaço para violência, não há espaço, meu irmão, para brutalidade. Se eu e você somos guiados pelo Espírito, nós não podemos estar num ambiente como esse, nem muito menos concordar com isso. Paulo, em Gálatas 5,16, ele diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a consciência da carne, apetite da carne. A carne, meu irmão, essa natureza pecaminosa, herdada dos nossos pais, Adão e Eva, sempre vai nos levar para esse caminho de morte, de violência, de brutalidade. A hora que as trevas estão reinando, você vai ver esse resultado. Por isso que Lucas está dizendo, eles espancavam Jesus. O que Jesus fez? Lucas vai relatar lá em Atos. Diz, sabe o que foi o crime de Jesus? Em Atos, Lucas diz assim, ele andou por toda parte, fazendo bem, curando os enfermos, libertando os cativos. A hora das trevas, ela é marcada por isso. Jesus estava dizendo assim, esse momento, as trevas estão reinando. Eu recebi muitas fotos de muitos pastores que estão fazendo conferência de avivamento. Uma delas me chamou a atenção. E é um pastor amigo, ele mandou e falou assim, nós estamos vivendo um avivamento aqui. Eu tive que ligar para ele, falei, meu irmão, que avivamento? Um avivamento transforma não só dentro da igreja, transforma do lado de fora. Eu falei, nós não estamos vivendo um avivamento, nós estamos vivendo um momento que as trevas estão reinando. Meu irmão, isso é tão nítido, que durante 10 anos nós não tivemos carnaval em Belo Horizonte. Todo mundo que queria fugir do carnaval vinha para onde? Para Belo Horizonte. A reportagem do Estado de Minas falou que o carnaval de Belo Horizonte é o terceiro maior do Brasil. Terceiro maior do Brasil. Então eu não posso falar que nós estamos vivendo um avivamento se o carnaval está voltando para a nossa cidade. Não podemos falar que o carnaval está voltando, se essa realidade da festa da carne, que é um ambiente onde Deus não está, e eu acredito que é um momento onde as trevas estão reinando na nossa nação, e como igreja, eu e você não podemos ficar olhando, ou muito menos assistindo a televisão e aplaudindo algo que está trazendo essa realidade. A hora das trevas, olha o verso 67 de Lucas 22, é a hora da dúvida e da indecisão. Verso 67 de Lucas 22 diz assim, se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu, se vou-lo disser, não o acreditareis. Olha o verso 8 e 9 do capítulo 23, diz assim, Herodes vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a teu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal.
e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. A hora que as trevas estão reinando é uma hora de dúvida. Dúvida. É uma hora de indecisão. É uma hora clara onde as pessoas elas não têm certeza a quem elas estão servindo. Se você estivesse no meu lugar, eu ouviria tantas perguntas, alguns falando assim, pastor, tem algum problema pular carnaval e depois a gente voltar para a igreja? Eu respondi da forma que a teologia joanina responde. Eu falei, não tem problema nenhum, pode pular. O irmão falou, pode mesmo? Eu falei, pode. Ele falou, mas eu não vou me contaminar. Eu disse para ele, só contamina quem está limpo. Só pode se contaminar quem está limpo. Ele falou, pastor, eu não estou entendendo, você está dizendo que eu não estou limpo? Eu falei, você já está pulando carnaval no seu coração, meu irmão. Já está. É a hora da dúvida. Eu permaneço servindo a Deus, eu vivo essa realidade. Espera aí, será que eu continuo servindo a Deus ou será que eu vou seguir o ritmo do mundo? Qual era a dúvida que pairava ali na hora das trevas? É mesmo Ele o Cristo? É Ele mesmo o Salvador? É Ele mesmo o Messias? É Ele mesmo aquele que os profetas falaram? É um momento de dúvida. Dúvida. Tiago fala que a dúvida é aquele homem de ânimo dobre. Ele não sabe se vai para cá, se vai para lá. Ele não sabe. Sabe qual é o problema da dúvida? Deixa eu te mostrar, Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5 diz assim: Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Sabe qual é a estratégia de Satanás? Sempre trabalhar com a dúvida. Aonde que a mulher estava? No jardim. A palavra jardim no hebraico traz uma ideia muito mais do que uma localidade cheia de árvore. Traz a ideia de um ambiente onde Deus podia se manifestar. Nesse ambiente eu acredito que tinha árvore sim, mas é um ambiente onde a presença de Deus poderia o quê? Se manifestar. A mulher ela tinha relacionamento com Deus, Deus descia na viração do dia para andar, para falar face a face com ela, o homem era perfeito, mas quando Satanás conseguiu plantar a dúvida no coração dela, o ato dela, logo depois que a dúvida é plantada, é a desobediência a Deus. Por que Jó diz, se você determinar algo no seu coração e for fiel ao que você determinou, tiver convicção, a luz vai brilhar no seu caminho. O homem que duvida, a Bíblia diz que é como a onda agitada pelo mar, vai para um lado, para o outro, não chega a lugar nenhum. Satanás trabalha com a dúvida. Satanás trabalha com a dúvida. Qual foi a fala da mulher? Gênesis 3, verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Nós estamos vivendo os últimos dias. Hebreus diz que com a vinda do Filho de Deus, iniciou os últimos dias. Os últimos dias começou com Jesus vindo sobre a terra. E esses últimos dias, tem uma marca desses últimos dias. E qual é a marca desses últimos dias? A quantidade de pessoas que vão se apostar da fé, que vão se afastar da fé, que vão se desviar da fé, que serão enganados e levados por todo o vento de doutrina, que se distanciarão de Deus e da sã doutrina do Evangelho. É a marca desses últimos dias. E é o que nós temos visto. O momento de dúvida, meus irmãos, é o momento onde as trevas estão reinando. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por
obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Olha como Paulo é forte escrevendo para Timóteo, dizendo assim, olha, eles são enganados por demônios, eles são enganados por mentiras, a mente deles já estão cauterizadas. A hora que as trevas estão reinando é um momento de dúvida. A hora que as trevas estão reinando é uma hora de acusação. Lucas 23, olha o verso 2. E ali passaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, dado pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo Rei. Olha o verso 5 de Lucas 23. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo, ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Olha agora o verso 10. Os principais sacerdotes, os escribas ali presentes, o acusavam com grande veemência. A hora que as trevas estão reinando é um ambiente de acusação. Esse momento é o momento que o Sinédrio estava julgando Jesus. O julgamento de Jesus foi o julgamento mais errado da história. Por quê? Segundo a lei judaica, o julgamento deveria acontecer no templo. O de Jesus não aconteceu no templo. Aconteceu na casa de Caifás. Deveria acontecer durante o dia. O de Jesus aconteceu à noite. Quando as trevas estão reinando, há esse ambiente de acusação. Você já deve ter entrado em uma casa onde Cristo não reina, onde Cristo não está. Você entra e você vê o pai acusando o filho acusando o pai, a esposa acusando o marido acusando a esposa. É tão lindo ver a obra de Jesus em uma família, porque às vezes o casal converte, chega, e você vai aconselhar, aí você entra no aconselhamento, você tem quase que separar, porque o marido acusa a esposa acusa o marido, mas à medida que a luz vai chegando, a acusação vai indo embora. Porque a acusação, meu irmão, só prevalece no ambiente de trevas. Diga comigo, acusação reina, opera em um ambiente de trevas. Por que é interessante você entender esse versículo? Jesus dizendo, é a hora das trevas, é a hora que as trevas estão reinando, e entender todo esse contexto. Por quê, meu irmão? Se você estiver em uma igreja, aonde você só tem acusação, é um irmão acusando o outro, um líder acusando o outro, você precisa avaliar. Aqueles que estão acusando, será que eles estão na luz? Paulo em Romanos, ele traz todo um tratado de como você deve se comportar com o seu irmão. Ele diz assim, não julgue o seu irmão. Jesus dá uma dica de como você deve resolver o seu problema. Ele diz assim, se o seu irmão pecar contra ti, o que você faz? O quê? Vai até ele. Vai até ele. Resolve. Se ele não te ouvir, o que você faz? Chama uma testemunha, volta lá nele. Aí se ele não ouvir, então você chama uma liderança, um líder, e vai até ele para resolver problema. Porque às vezes nosso comportamento não condiz com a luz, condiz com as trevas. Tem ambientes que é um irmão acusando o outro. Entenda, um momento que as trevas estão reinando é um momento de muita acusação. Aonde há luz, não há espaço para acusação. Não há. A hora das trevas. Esse é interessante. Lucas 23. Leia comigo. A hora das trevas é a hora da unidade carnal, da união carnal. Lucas 23, verso 12. Encontrou aí? Olha o que diz. Naquele mesmo dia, que dia era esse? O dia que as trevas estavam reinando. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Olha o verso 18. Toda a multidão, porém, gritava,
fora com este quem? Jesus, solta-nos Barrabás. Verso 24, então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. O momento das trevas é o momento da união carnal. A Bíblia diz que Herodes e Pilatos reconciliaram. Não era uma reconciliação feita pelo Senhor, por Deus, não. É uma reconciliação de dois homens maus, de dois homens perversos. Porque quando você estuda aqui a vida de Herodes, você vai perceber que Herodes não é um nome próprio, é um título, que vem de família a família. Este Herodes aqui, ele foi tão mau, quando você vê a história dele, ele era tão preocupado com a questão do poder dele, que quando ele casou com uma moça, e ele com medo de perder o trono, o que é que ele fez? Ele matou toda a parentela dele, todos os parentes dele. O que é que ele fez logo depois? Ele tinha que fazer uma viagem longa, e ele com medo da esposa dele pegar o trono dele, o que é que ele fez? Mandou matar a esposa. Quando ele voltou, o filho dele estava um pouquinho mais velho, ele tinha medo do filho tomar o trono dele. O que é que ele mandou fazer? Matar o filho. Um homem perverso, e agora os dois se unem. É igual amigo de infância. Quando as trevas estão reinando, você vê essa união carnal. União carnal. Eu moro ali no Buritismo. Agora está tendo um carnaval na rua de baixo da minha casa. Que luta que foi semana retrasada que eles fizeram lá o carnaval para sair de casa com carro. E na hora que eu estava saindo, estava assim um tanto de jovem subindo. Olha o que é a união carnal. E eles com 1 litro de não sei de que na mão, já assim mais para lá do que para cá. E eles conversando alto, e eu tentando sair, um perguntando para o outro aqui, você pegou quantas meninas? Ele falou, eu peguei tanto. O outro, eu peguei tanto, eu peguei tanto. Eu falei, sim, Jesus. E um chegou, irmão, que se tinha 16 anos, era muito. A fala dele trouxe assim, uma tristeza tão grande no meu coração, que ele falou assim, olha, nesse tempo que nós ficamos aqui, eu usei 5 camisinhas com 5 mulheres diferentes. Se tinha 16 anos, era muito. E sabe o que me indignou mais ainda? Que ele falando com um amigo, e eu não precisei comprar nenhuma, porque eu ganhei todas. Eu falei assim, ainda ganhou a camisinha com meu imposto, com seu imposto. Aí você fazer uma pergunta, que hora é essa? É a hora da luz? Aí eu fiquei pensando, falei assim, se um menino desse pega uma doença, vai para o SUS, quem vai pagar o tratamento dele? Eu e você com o nosso imposto. Você está entendendo Isaías que eu li aqui? Quando você está num ambiente que há tanto escárnio, os grilhões vão aumentando. É uma bola de neve, meu irmão. E eu e você não podemos ficar à parte achando assim, não, isso não influencia a minha vida. Eu falo com você, quando eu fiquei sabendo que ele falando isso, eu falei assim, com o meu imposto ainda, o bendito foi pagar, que o governo comprou com o meu imposto, com o seu imposto. É a hora das trevas mesmo. Nós vemos aqui em Lucas que a hora das trevas é a hora de conivência, cumplicidade. E eu falo ao seu coração, eu estou caminhando para o final, com muito temor. Não tenha cumplicidade com algo que não glorifica a Deus. Hoje o pastor Márcio falava de manhã e ele me atentou para algo que eu não observava. Ele falou assim, quando você liga a sua televisão, numa apuração de uma escola de samba, você está dando ibope para algo errado e trazendo aquilo para dentro da sua casa. A hora das trevas é a hora dessa conivência com o que é errado. Meu irmão, eu e você somos da luz, nós não somos das trevas. Nós não temos conivência com as coisas das trevas, nós somos da luz, nós somos contra. Eu fiquei rindo hoje de manhã, o pastor Alexandre me mandou uma foto, eu falei assim, o pastor Alexandre é profeta. Ele falou assim, eu te desejo um excelente carnaval, é a foto de uma chuva. Na hora que eu peguei a foto, começou a chover, eu falei assim, é profeta.
Sabe, não é que a gente está querendo o mal das pessoas, não é isso. Mas nós não temos conivência com algo que não glorifica a Deus. Nós somos da luz. Se é o momento que percebemos que a treva está reinando, nós não temos conivência com isso. Nós não temos associação com isso. Nós não abrimos precedente para isso. Não. Tem pais que me perguntam, pastor, eu posso colocar uma fantasia de carnaval para o meu filho? Não, não pode, porque nós não temos conivência com as trevas. Não é um ambiente de luz, não é a luz que está reinando, é uma festa que não glorifica em nada o nome de Deus. É uma festa que vai glorificar Iemanjá, que vai glorificar tantas outras coisas, mas não vai glorificar o nome do Senhor. E quando você lê Lucas 23, você vê, os religiosos foram coniventes, a população foi conivente. Meu irmão, eu e você somos da luz. Sabe o que eu percebo da hora das trevas, em Lucas 23, verso 19 e 25? É a hora da insubmissão, da rebeldia. Eu queria tanto que você trabalhasse, viesse aqui ajudar o pastor Alexandre com os adolescentes. Conversasse com ele, como é que os adolescentes ficam no ambiente de carnaval. Você vê que é um momento de rebeldia, sabe? De quebrar regras, sabe? Pode tudo, pode fazer tudo, perde o senso. Por quê? Porque é a hora que as trevas estão reinando, não é a hora da luz. É a hora que as trevas estão reinando. E deixa eu ir além, deixa eu chegar aqui, deixa eu caminhar para o final. Pode ficar de pé. Lucas 23. Eu quero que você leia, porque a hora que as trevas estão reinando é a hora da auto-maldição. Diga comigo, auto-maldição. Olha Lucas 23, 30, meu irmão. Lucas 23, 30 diz assim: nestes dias dirão aos montes, cai sobre nós, e os outeiros cobrir-nos. O que Lucas está dizendo? Ele está falando que vai chegar um tempo para aquele povo judeu, por causa do que eles estão fazendo, que eles vão desejar que os montes caiam sobre eles. Mas o que de tão grave está acontecendo? Olha lá em Mateus 27 agora. Mateus 27, preciso que você leia isso comigo. Mateus 27, verso 25. Mateus capítulo 27, 25. Olha o que o povo diz. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. É o momento que o governante pergunta, vocês querem que solte Jesus? Eles disseram não. Ele fala, mas ele é inocente. Olha o que esse povo diz, eles falam assim, que a maldição da morte de Jesus caia sobre nós. Essa maldição tem o seu cumprimento no ano 70. No ano 70, o Império Romano cerca Jerusalém. O Império Romano destrói Jerusalém. Se você pegar qualquer livro de história dessa época, vai ver relatos de soldados romanos entrando em Jerusalém, tirando filhos recém-nascidos da mão da mãe, lançando eles na pedra. Relatos de mulheres que eram penduradas e os soldados romanos cortavam a sua barriga para que o feto caísse no chão. Aí você pergunta, pastor, por que Deus deixou isso acontecer? Porque no momento que as trevas estavam reinando, eles falaram que essa maldição caia sobre nós. Você já deve ter ouvido várias canções de carnaval, que são entoadas nesse momento. Canções de maldição, pessoas trazendo maldição sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, canções que exaltam demônios, canções que levam pessoas a declarar alianças com as trevas, com demônios. Aí depois pergunta, mas por que está acontecendo isso? Por que Deus deixou acontecer?
Lembra daquele momento que Jesus sobe no monte, olha para Jerusalém, a Bíblia diz que ele chora? Que ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Quantas vezes quis eu te proteger como a galinha protege os seus pintinhos debaixo da asa, mas você não quis. E tem pessoas que falam, mas por que isso está acontecendo na minha vida, na minha casa, pastor? Porque no momento que as trevas estão reinando, sabe esse momento? Sabe o que as pessoas trazem? Maldição sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você já esticou aí, deixa eu ler mais 2 versículos, se assenta aí, falta 15 minutinhos para as 8. Jeremias, pode se assentar, abre comigo lá em Jeremias 20. Jeremias capítulo 20. Jeremias 20, 14. Abre, você precisa ler esse texto comigo. Jeremias capítulo 20, verso 14. É o momento que o profeta Jeremias amaldiçoa o momento do seu nascimento. Jeremias capítulo 20, verso 14, Jeremias diz assim, maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Esse é o momento que Jeremias está debaixo de um lamento, de uma pressão. Deixa eu te ensinar algo, meu irmão. Tome cuidado com a palavra que você libera sobre a sua vida. Tome cuidado com a palavra que você libera para os seus filhos, para os dentro da sua casa. Há poder na palavra que nós liberamos. Cuidado com palavras de maldição. Seja ela palavras voluntárias ou palavras involuntárias. Tome cuidado. Davi, quando ele ora assim, Senhor, coloca um guarda na minha boca. Tem crente que precisa orar e falar assim, Espírito Santo, seja um guarda na minha boca, porque tem tanta gente falando maldição de si próprio. Não profetiza nada de ruim para você, profetiza coisa boa. Se vai abrir a boca, abre para profetizar coisa boa. Meu dia vai ser uma bênção, vai dar tudo certo, Deus é comigo, a porta vai se abrir. Meu irmão, profetiza coisa boa. Se você tem o seu negócio, a sua empresa, comece o dia dizendo, esse dia eu vou vender mais do que eu vendi toda a minha vida. Vai liberando essa palavra, a Bíblia diz que a palavra nunca volta o quê? Vazia. Toda palavra liberada, ela tem um propósito, e ela vai cumprir este propósito. Vai liberando palavra, mas aí tem gente que vai liberando palavra de automaldição, fala assim, não tem problema. Aí o povo estava lá crucificando Jesus, e olha que a própria autoridade falou, ele é inocente, o povo diz, não, tira de você, e o resultado cai em nós, a maldição vem para nós. 70 anos depois a maldição se cumpriu. No ano 70 anos depois não, 40 anos depois. No ano 70, a maldição se cumpriu sobre Jerusalém. Às vezes, essa falta de conhecimento, a gente pensa assim, não aconteceu nada. Aconteceu. Quando o povo diz que caia sobre nós a culpa desse pecado, caiu no ano 70. O Império Romano entrou, destruiu tudo. E a destruição foi tão grande que foi necessário 1900 e poucos anos para Israel voltar a ser uma nação. Às vezes nós não imaginamos o peso de uma palavra liberada de maldição. Porque Israel foi destruída no ano 70 e vai voltar mais ou menos em 1945 ou 46. Que se torna de novo uma nação. Então pense bem quando você libera uma palavra sobre a sua vida. Pense bem quando você vai seguindo um trilho elétrico ou qualquer outra coisa que está pronunciando maldição. Tome cuidado quando você liga a televisão e deixa isso entrar na sua casa, palavras de maldição. Agora entenda bem, a Bíblia diz que maldição sem causa não se cumpre. Não se cumpre. Jesus está dizendo, esta hora é a hora das trevas. De tudo que eu listei para você, olha para o carnaval no Brasil. É um momento de zombaria, é um momento das automaldição, é um momento de união da carne,
É o momento da mentira, é o momento da acusação, é o momento de violência, é o momento da brutalidade. Olha os elementos que regam essa festa e você vai perceber. Nesse período, quem está reinando sobre a nossa nação? Não é Cristo mesmo. Por isso que a igreja do Senhor Jesus precisa se levantar. A igreja do Senhor Jesus precisa se levantar. Eu e você, nós somos de Cristo. E porque nós somos de Cristo, nós não podemos estar debaixo do domínio das trevas. Se você é de Cristo, e Cristo, ele é o quê? Luz. Nós não podemos estar debaixo do domínio das trevas. Quando você vê uma atmosfera espiritual, que é uma atmosfera das trevas, você é luz, você entra para mudar aquele ambiente, você entra para mudar aquela atmosfera. Você entra para fazer a diferença. Colossenses 1,13, Paulo diz: e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um dia, eu e você estávamos debaixo desse reino das trevas, mas Cristo veio, ele nos libertou do império das trevas. Nós não fazemos parte mais desse ambiente. Eu e você não fazemos mais parte desse ambiente. Efésios capítulo 2, verso 6, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você é de Cristo, na sua vida não pode haver influência das trevas, nenhuma. Na sua vida, a influência de Cristo, a influência da luz, a influência do Evangelho. Se não é luz, se não é Evangelho, não pode influenciar a sua vida, não pode reinar sobre você, não pode, não pode. Jesus, ao ser preso, ele olha para os soldados e diz: este é o momento que as trevas estão reinando. E eu quero terminar voltando nesse versículo. Jesus, ele olha e diz assim: quantas vezes eu estive no templo e vocês não me prenderam? Quantas vezes eu estive lá? Vocês poderiam ter me prendido. Mas por que eles não prenderam Jesus? Porque não era a hora das trevas. Jesus disse: sabe por que vocês estão me prendendo? Porque é a hora das trevas. Sabe o que isso nos ensina? Que quando você está num ambiente como nós estamos na nossa nação, que vai até quarta-feira, e você vê que as trevas ainda querem prolongar isso, tem lugares que tentam prolongar. É um ambiente, meu irmão, que as trevas vão se levantar contra tudo aquilo que é de Cristo Jesus. Vão se levantar contra tudo aquilo que é de Cristo. Isso é um ambiente de vigilância, é um tempo de vigilância, é um tempo de oração, porque as trevas vão tentar se levantar contra aqueles que são de Cristo. Agora, eu gosto muito do livro de Jó. O livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, não foi Gênesis, foi Jó. Jó é o livro mais antigo. E a forma que Satanás é descrito no livro de Jó, nos mostra que Satanás só pode ir até onde Deus determina. Satanás queria tocar em Jó, Deus falou assim: toca em tudo que ele tem. Satanás tocou. Aí ele voltou, Deus falou assim: agora você pode tocar na família dele, porque Deus deixou. Depois ele volta, Deus fala assim: você pode tocar na saúde dele, mas não pode tirar a vida dele. Charles Spurgeon, o grande pregador, ele falou: Satanás não passa de um cão na coleira de Deus, só vai até onde Deus permite. E Paulo vem dizendo assim: não veio, não sobreveio sobre mim e sobre você tentação além do que nós podemos suportar. Sabe até onde Satanás pode agir na minha, na sua vida? Até onde Deus determinar. E até onde Deus vai determinar, até onde você tiver força para resistir. Satanás não passa de um cãozinho na coleira de Deus. Só vai até onde Deus permite. Semana passada, fui para o Muay Thai, mas o Samuel. Do lado da academia de Muay Thai tem uma casa de ração, vende coisas de animais.
E o Samuel falou assim, papai, eu quero comprar uma coleira para o Bernardo, aquela que a gente aperta o botãozinho, ele pode ir, na hora que se aperta, ele para. E ele encantou com aquela coleira, chegou em casa cansado, e pôs o Bernardo, um Yorkshire, na coleira, e foi passear, e falou, papai, vem aqui para te mostrar. Aí ele falava, Bernardo, vai, apertava a coleira, e o Bernardo corria. Bernardo, para, apertava a coleira. Eu me lembrei de Charles Spurgeon. Falei, Satanás é assim. Deus fala com ele assim, pode ir. Na hora que Deus fala assim, para. Entenda, quem tem o controle da sua vida é Deus. Por mais que você possa estar, como nós estamos, debaixo de um ambiente onde nós vemos as trevas reinando, Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle do Brasil. O Brasil vai ser do Senhor Jesus. Nós vamos ver essa nação, meu irmão, de norte a sul, de leste a oeste, sendo varrido por um verdadeiro avivamento. Vamos ver transformação. Se durante 10 anos não houve carnaval em Belo Horizonte, e agora está insistindo em voltar, nós vamos ver novamente o dia que o carnaval aqui vai acabar, vai à falência, no nome precioso de Jesus. No nome precioso de Jesus. No nome precioso de Jesus. Eu queria terminar trazendo isso ao seu coração. Tem muitas pessoas que têm um medo assim das trevas. Rafael estava contando da viagem que ele fez, como é que é o lugar lá? Tailândia. E ele contando, mostrando foto, que lá eles colocam comida para as estátuas, para os mortos, para os parentes, para o rei. E ele mostrou na foto onde ele estava, que era foto de um dos reis. Todo dia eles trocavam comida, no café da manhã, no almoço. E ele falando assim, pastor, uma comida gostosa. Quando eu cheguei, eu pensei que eu podia comer. Falei, igual que você vai na Bahia, você vê aquelas comidas preparadas assim. Tem gente que tem medo de demônio, meu irmão. O que a Bíblia diz? Maior é aquele que está em quem? Nós. Tem gente que tem medo, pastor, eu tenho medo porque eu vou pisar no ambiente do inimigo. Meu irmão, a Bíblia diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. As portas de aonde? As portas da onde? Do inferno. Sabe como é que a igreja tem vivido? Eu vou terminar aqui. Parece que as trevas que estão com o pé na porta da igreja, a igreja tentando resistir. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, são as portas do inferno que não vão resistir. Não somos nós que vamos ficar aqui escondidos, e Satanás e seus demônios com o pé na porta da igreja, e a igreja tentando resistir. Não, é a igreja que vai sair, é a igreja que vai colocar o pé na porta do inferno, e o inferno não vai poder resistir, não vai poder segurar as almas, não vai poder segurar os seus familiares. Somos nós que vamos lá com autoridade e vamos determinar. Está na hora dos cativos saírem, está na hora dos grilhões serem quebrados, está na hora da igreja prevalecer. Eu fui conversar com o Ministério Rema, e a pastora Vasti, ela chegou e falou assim, pastor, você já fez um curso de libertação? Eu falei, ainda não, Vasti. Ela falou, o curso do Rema é uma benção, você tem que mandar os líderes da igreja fazer. Eu falei, vou mandar todo mundo. Eu não sei como que ela ficou sabendo, ela falou assim, eu fiquei sabendo que sou ministra no encontro sobre libertação. E quando sou ministra, cai demônio para todo lado. Você nunca fez um curso de libertação? Eu falei, não. Ela falou, como é que você ministra com tanta graça, com tanta unção? Eu falei, eu creio no nome de Jesus. Amém. Aí ela olhou, deu um sorriso. Ela falou, você só crê no nome de Jesus? Eu falei, só? Deixa eu falar para você. Não tenha receio. Por mais que estamos vivendo um tempo onde as trevas estão reinando, Jesus diz, esta é a hora das trevas. Eu gosto da expressão de Jesus. Jesus não disse assim, é o dia, é o mês, é o ano. Ele falou, é o momento. Mas esse momento das trevas vai passar. E a luz vai chegar. Entenda que você é de Cristo, nós somos de Cristo. Por que eu li Efésios? Aonde nós estamos? Aí eu estou na Lagoinha Estoril, Barão de Melo. Não. Fisicamente você está aqui. Mas espiritualmente você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em Atos 1, quando Jesus subiu aos céus, ele disse que iria para ficar onde? Assentado aonde? Aonde? À direita de Deus, assentado no trono. Olha o que Jesus está dizendo, em Efésios 2, ele está dizendo assim, vocês estão assentados com Cristo aonde?
Apocalipse diz que ele está à direita do Pai para exercer o que sobre a terra? Governo, autoridade. Numa outra oportunidade eu ministro isso para você, te mostrando isso. A igreja foi colocada sobre a terra para exercer a autoridade de Cristo. Gosto muito da visão do Miles Moore, Dr. Miles Moore, que ele fala sobre o reino de Deus em um de seus livros. A igreja tem essa autoridade de trazer o governo de Deus sobre a terra. E ele diz assim, para muitos é de ficar embaixo para trazer o governo que está em cima. Ele disse, não, a igreja já está em cima, ela libera o governo para baixo, porque ela já está sentada com Cristo, ela já está nessa posição de governo. Fique de pé, deixa eu terminar aqui em Jó. A Bíblia diz que quando os anjos vieram adorar, quem veio no meio dos anjos? Satanás. Os anjos vieram adorar e Deus estava onde? No trono. Sabe por que Satanás te odeia tanto? Sabe por quê? Porque se todas as vezes que os anjos vão adorar e ele está lá de penetra, e ele olha para o trono, ele está vendo quem lá? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós somos teus, somos da luz. Somos de Cristo, fomos tirados do império das trevas. Nós não temos comunhão mais com as trevas, nós não temos nada das trevas em nós, não temos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro não só por essa igreja, mas eu oro pela igreja brasileira. Só há uma esperança para a realidade do Brasil mudar, e essa esperança é Jesus. Como atalaias, como vigias, nós não podemos deixar de orar e pedir, clamar, Deus, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das famílias. Muitas, ó Pai, sofrerão a destruição por causa dessa festa carnal. Nós vamos colher o resultado dessa hora que as trevas reinam sobre a nossa nação, nos próximas semanas, meses. Pai, nos perdoa, porque, ó Deus, quanto sangue será derramado, não só durante essa festa, mas após essa festa, com aborto. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, ó Deus, pelas blasfêmias que serão, ó Deus, liberadas sobre os céus do Brasil. Tem misericórdia, Senhor. Nós só podemos chegar diante do Senhor e clamar pela Tua misericórdia, porque a Tua misericórdia não tem tamanho. E a Tua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Eu oro por essa igreja, que essa hora das trevas não influencie a nossa casa, a nossa vida, porque temos o sangue de Jesus, que não só nos purificou de todo pecado, mas Apocalipse diz que por causa do sangue, eles venceram, e nós também venceremos. Nós venceremos. Guarde cada familiar que ainda não conhece o Teu nome. Guarde cada familiar que ainda não conhece o Teu nome e por isso estão debaixo dessa influência. Guarde, ó Pai, os filhos, guarde os pais, os irmãos, ó Deus, toda a nossa parentela, tudo aquilo que é chamado pelo nosso nome. Guarda, Senhor, nesse tempo. Que em nossos corações nunca falte o temor. Que em nossos corações nunca falte o temor. Que esse temor venha em atitudes simples, como de ligar uma televisão. Que esse temor venha em atitudes diárias, nesse tempo, entendendo que a nossa casa é santa, que a nossa vida é santa, porque a nossa vida é de Cristo Jesus, a nossa vida já está com Cristo, nós já estamos assentados com Ele.
sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós declaramos que é a hora da luz reinar, de Cristo reinar. Reina em nós, Jesus, reina em nós, reina em nós, reina em nós, reina em nós. Eu quero mais uma vez abençoar a tua igreja, quero abençoar os jovens que estão no acampamento. Creio, ó Deus, que lá também está sendo um tempo de unção, de graça, do derramar do Senhor, no nome precioso de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Levante uma de suas mãos aos céus, eu quero te abençoar. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo, permaneça sobre a sua vida hoje e sempre. Deus abençoe sua vida, vá viver a melhor semana da sua história. Deus te abençoe no nome de Jesus. Dê um abraço nesse irmão e Deus te abençoe em nome de Jesus.